Votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça fica para a próxima semana. Série especial sobre mudanças nas aposentadorias explica o que pode mudar para os militares. E sessão solene comemora o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, comemorado nesta quarta. Foi uma semana curta, mas movimentada na Comissão de Constituição e Justiça. Nesta quarta veio a decisão. Votação do relatório favorável à reforma da Previdência fica para depois do feriado. Este relator solicita, senhor presidente, solicita aos nobres colegas dessa casa, mais uma sessão para que a gente possa analisar cuidadosamente cada um desses temas e possamos apresentar, no mais tardar na próxima terça-feira, uma complementação de voto ou não, em que os interesses da sociedade brasileira sejam efetiva e plenamente atendidos. A oposição comemorou. O texto não está pronto para ser votado porque é muito cruel com a maioria da população brasileira. Ou o governo muda o texto ou ele será derrotado aqui na CCJ. Essa cobrança encontra eco em outros partidos que também querem fazer mudanças no texto. Só que esse alinhamento termina em uma diferença muito importante. A oposição quer retirar do texto o sistema de capitalização. Os deputados mais ao centro, não. Lá na CCJ eles querem mexer em 5 pontos. Entre eles, as mudanças no abono salarial e na idade de aposentadoria dos ministros do STF. São pontos realmente de difícil discussão para que a gente possa construir uma complementação de relatório, se for o caso, que realmente aborde essas questões. O feriado de Páscoa vai ser de muita negociação. A resposta está agendada para terça-feira, quando a reunião deve ser retomada. A proposta de reforma da Previdência também mexe com a aposentadoria de militares. Mas espera aí, aposentadoria? Previdência? A carreira militar é diferente. Um trabalhador comum tem um período de trabalho e depois se aposenta. Nas Forças Armadas, não. O militar fica na ativa, depois vai para a reserva. Esse é um período em que ele pode ser chamado de volta em caso de guerra. E somente mais tarde ele é reformado. É por isso que os militares dizem não ter uma previdência, mas sim um sistema de proteção social. Mas qual deve ser a idade para deixar a ativa? Esse é um dos pontos em debate. O Tribunal de Contas da União indica que 88% dos militares vão para a inatividade com idades entre 45 e 54 anos. A proposta de reforma cria uma tabela com idades mínimas. Quanto mais alto o posto, maior a idade. Um soldado poderá parar de trabalhar com 50 anos. Na outra ponta, um general, só com 70. Outra mudança é no tempo de serviço. Hoje, para ir para a reserva, é preciso ter trabalhado 30 anos como militar. O tempo nas escolas de formação também conta. Com a reforma, essa obrigação sobe para 35 anos. A terceira mudança é na contribuição. Hoje, militares pagam 3,5% do salário para o plano de saúde e 7,5% para o sistema de pensões. A proposta do governo é de elevar essa última alíquota em 3 anos. No final, o total da contribuição vai ser de 14%. Quem já está em serviço vai precisar pagar 17% de pedágio sobre o tempo que falta para se aposentar. Que essa regra nova passe a valer daqui para frente. Então, quem é ingressado daqui para frente já estabeleça 35 anos de tempo de serviço e 55 anos para aposentadoria. E aumento da contribuição previdenciária em hipótese alguma. Não dá para negociar isso aí. Eu não acho que tem que ser igual, acho que a Previdência do Militar é outra diferenciada, é um serviço diferenciado, mas já que nós estamos chamando a todos para fazer um esforço e uma sangria nessa área, todos têm que participar, inclusive os militares. Pelas contas do governo, a reforma da Previdência dos militares deve gerar economia de cerca de 97 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Mas junto com a reforma da Previdência, veio também uma reestruturação da carreira militar, na prática, oferecendo aumentos. Essa mudança deve gerar custos de 86 bilhões de reais. O saldo dessas duas mudanças, portanto, é de pouco mais de 10 bilhões de reais. Talvez o momento pode ter sido inadequado, por causa que estamos discutindo aqui cortes no orçamento para equilibrar as finanças. Então, a reestruturação nesse momento talvez seja inadequada, porém legítima.
porque é uma defasagem salarial gigantesca. O debate é esse, mas ele tem um complicador a mais. A proposta vale também para policiais militares e bombeiros nos estados. E repare bem, ela não vale para policiais federais e policiais civis. Vimos que realmente o tratamento foi diferenciado e isso nós não vamos permitir. A reforma da Previdência não vai deixar de acontecer, mas nós vamos fazer adequação. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com resultado construído pelo voto da maioria. O grupo de trabalho que estuda o pacote de segurança enviado pelo governo teve nessa quarta-feira sua primeira audiência pública. Vários pontos da proposta, construída pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram questionados durante os debates com especialistas da área. Um deles é a ênfase no encarceramento. O grande ponto crítico desse projeto, e ele pode ser visto do começo ao fim do projeto, é que ele faz uma aposta numa política criminal de encarceramento em massa e numa política criminal de endurecimento das penas. Então, todos os dispositivos, ou pelo menos quase todos os dispositivos do projeto, ele tem esse foco. Ou aumento de pena, ou dificultar a ressocialização, acreditando no encarceramento, ou nas hipóteses que eu acho que são as mais problemáticas, aumentando a possibilidade de morte das pessoas do ponto de vista que, segundo o projeto, passaria a ser lícito. Então, eu acho que esses três pedaços do projeto, que na verdade representam toda a ideologia do projeto, são os mais problemáticos. O marginal ele tem que entender, o marginal pode ser tudo menos bobo. Ele entende quando a justiça é dura. Se ele sabe que ele vai cometer um homicídio, que ele vai ficar não 3 anos, mas 20 anos preso, sem progressão da pena, sem saídas temporárias, sem visita íntimas, vocês podem ter certeza absoluta que esse preso ele vai pensar 2 vezes e vai servir de exemplo para que os demais não cometam crime. Então a intenção é ao contrário do que eles falam, do encarceramento, a gente considera que haverá um desencarceramento. Também foram feitas críticas ao custo orçamentário desse possível encarceramento. Projetos de lei que implicam em gastos, eles precisam vir acompanhados de um estudo orçamentário. Isso não foi feito. E isso preocupa. O estudo do IAB, também na perspectiva deste projeto, diz que em 2016 a nossa massa carcerária era de 326 mil presos. O nosso espaço é de 368 mil. Hoje. Qual vai ser o impacto disso lá na frente? Estamos prontos para receber essas pessoas? Temos dinheiro? Os estados têm dinheiro? Toda política pública, quando ela é transformada em projeto de lei, ela precisa ter uma previsibilidade dos impactos econômicos e sociais. Isso está expresso na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso realmente nós precisamos nos debruçar sobre esse aspecto e, vamos dizer, acrescentar no projeto de lei, a fim de que ele não sofra nenhuma pecha de inconstitucionalidade. Mas o pacote também foi defendido, mesmo que com correções no texto, como no item que trata do risco que correm os policiais durante confronto com criminosos e que pode reduzir as penas em casos de morte. A pergunta é, o que é iminente? Tem gente que vê um indivíduo com um fuzil, com mira laser e fala, não, diga para ele em nome da lei largar a arma. Eu queria dizer para os senhores que aqui tem policiais que já passaram por isso. Eu quero ver quem é que quer ir comigo lá fazer isso lá na boca, para dizer que não há perigo. Então, eu acho que o texto, modificando tecnicamente, ele pode e deve ser aperfeiçoado. Ministros voltaram a falar a comissões da Câmara esta semana. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, compareceu nesta terça-feira à Comissão dos Direitos da Mulher aqui na Câmara, atendendo ao requerimento de 2 deputadas. A ministra fez uma exposição dos principais programas e ações da pasta nos primeiros meses de governo. Destacou o Ligue 180, Central de Atendimento Telefônico à Mulher em Situação de Violência, que, segundo Damares, consome quase metade do orçamento do Ministério, que já é o menor de toda a esplanada. Temos grandes desafios? Temos. Temos pouco dinheiro? Pouquíssimo. Deixa eu repetir aqui para as deputadas ouvirem. Temos pouquíssimo dinheiro. E nós temos um orçamento logo chegando na casa. E nós contamos com a parceria das parlamentares, dos parlamentares. A ministra também detalhou o funcionamento do programa Salve uma Mulher, que pretende capacitar profissionais do ramo da estética e da beleza
para identificarem sinais de agressão em mulheres e prestarem o auxílio necessário. E nós vamos estar capacitando essa manicure, o cabeleireiro, a maquiadora, para abordar, fazer a abordagem com esta mulher, mas mais que abordar, orientar esta mulher a procurar socorro. Mais que orientar, se prontificar a ir com ela buscar socorro. Na segunda etapa, a campanha vai trabalhar com os líderes religiosos, padres, pastores, pais de santo, todos os líderes religiosos, na igreja com diáconos, diaconisa, ministros de Eucaristia, pessoas que estão diretamente trabalhando com mulheres. Na terceira etapa, nós vamos trabalhar com os profissionais de academias. Bastante aplaudida em alguns momentos da audiência, a ministra Damares Alves se esquivou de comentar se a flexibilização do porte de armas, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, poderia impactar no aumento do número de casos de feminicídio. A poucos metros do plenário onde Damares falava aos deputados, outro ministro de Bolsonaro também prestava esclarecimentos. O ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, justificou por que um vídeo comemorando os 35 anos do golpe militar foi divulgado num canal de comunicação oficial do Palácio do Planalto. Segundo o ministro, um funcionário da Secretaria de Comunicação da Presidência enviou o vídeo por engano num grupo de WhatsApp. O general ainda assumiu o erro do funcionário, mas se recusou a revelar o nome dele. Não tem punição, não é todo erro que você pune. Você não pode pegar uma pessoa honrada que comete, às vezes, um erro de trabalho depois de 25, 30 anos de serviço. Não vou expor o nome do funcionário. Imagina você, na sua empresa, um funcionário faz um erro e você torna público o nome da pessoa. Isso aí é falta de ética, né? Deputados e senadores lançaram nesta quarta a Frente Parlamentar Mista em defesa dos lotéricos. Foi inaugurada nesta quarta-feira a Frente Parlamentar Mista em defesa dos lotéricos. O objetivo do grupo é debater pautas prioritárias para essa categoria profissional, como explica o secretário-geral da Frente, deputado Fábio Henrique. Tarifas cobradas, repassadas para os lotéricos há 16 anos que essas tarifas não são revistas. Na questão dos jogos é preciso haver um reposicionamento e também rever as tarifas que são repassadas, e acho que a questão da segurança, o transporte de valores, que é arcado hoje uma parte boa pelos lotéricos que estão transportando o dinheiro que é da Caixa Econômica Federal. Então é preciso que a Caixa assuma o custo por esse transporte, o risco por esse transporte, porque o dinheiro é da Caixa e não dos lotéricos. Tem determinados problemas hoje que só se resolvem no legislativo. Principalmente essa questão da segurança jurídica, nós não temos dentro da categoria um marco legal para trazer condições de tranquilidade, condições de trabalho, para que o lotérico possa desenvolver sua atividade. A diretora executiva de clientes e canais da Caixa, Thaís Sintra, esclareceu que a estatal está dialogando diretamente com o presidente da República a respeito dos direitos dos lotéricos. Ontem nós tivemos, com o nosso presidente Pedro e o presidente da República Bolsonaro e alguns lotéricos. Esse compromisso foi dito, fizemos uma abertura para ouvi-los, para construir um futuro melhor. Nós vamos fazer soluções de curto prazo e, no paralelo, vamos trabalhar soluções estruturantes, que é rever esse modelo, que é construir uma nova unidade lotérica para os próximos anos. O presidente da Frente, deputado Wellington Prado, destaca a ampla capilaridade das casas lotéricas por todo o Brasil. Os lotéricos estão presentes em todo o país, em praticamente 96% dos municípios, atendem quase 100 milhões de pessoas por mês. Nós vamos nos dedicar ao máximo para fazer justiça aí aos lotéricos, que têm que ser valorizados, têm que ser respeitados. A 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena foi lançada na Câmara dos Deputados. Indígenas de diversas etnias brasileiras, representantes do governo e parlamentares estiveram presentes. A conferência, que será realizada no mês de maio, pretende atualizar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A política foi estabelecida em 2002 e é coordenada pelo Ministério da Saúde. A partir de 2010, houve um crescimento no investimento, tanto na parte de contratação de mão de obra, aumento no fornecimento de medicamentos, por exemplo, na questão de transporte
dessa comunidade que vive em regiões bem remotas e que nós precisamos realmente trazê-los para os grandes centros. Essas modificações ao longo do tempo foram trazendo então uma melhor qualidade na atenção à saúde dos povos indígenas, tanto que diminuímos a mortalidade. A deputada Joênia Wapichana, primeira mulher indígena eleita no parlamento, defende a manutenção do sistema e um investimento cada vez maior em prevenção. Se está tendo um número maior de atendimento, é que o povo está sofrendo de problemas. Aí nós vemos que são vários fatores, inclusive a esse modelo de desenvolvimento que muitos levam, que atravessam as terras indígenas. Por isso que nós rebatemos tanto os impactos que as barragens têm feito, principalmente na Amazônia. Você vê o Belo Monte, aí o caos que está, afeta diretamente a saúde. Agora, em Brumadinho, as pessoas acessando água contaminada, aquele desastre que teve em Minas Gerais, tem Pataxó-Ranraê lá, que vivem do consumo da água. Então, lógico, está tendo coisas erradas que estão afetando a vida dos povos indígenas. E a saúde, ela vem justamente reafirmar no número desse atendimento que é necessário adotar uma política de proteção, tanto da demarcação das terras indígenas, como na proteção, porque isso afeta diretamente a vida dos povos indígenas. A luta pelo direito à terra e à propriedade foi lembrada em sessão solene no plenário Ulisses Guimarães, com parlamentares, líderes de movimentos sociais e especialistas ligados à reforma agrária e com poesia. O sonho da terra livre. O sonho vale uma vida? Não sei. Mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. Há 23 anos, em 17 de abril de 1996, 19 trabalhadores sem terra foram mortos em confronto com a Polícia Militar de Eldorado dos Carajás, no Pará. Eles seguiam em marcha para a capital do estado, Belém, em protesto contra a demora da desapropriação das terras da fazenda Macaxeira, onde estavam acampados. O conflito ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Eu vinha de Paraopebas, no Pará, para passar na Curva do S, que é justamente o local onde tem acesso a São Geraldo do Araguaia. Na Curva do S estava lá a maior chacina da história dos trabalhadores rurais do Brasil. O triste episódio de Eldorado é um símbolo da violência sistemática contra quem luta por direitos no Brasil. Nós vivemos num país que nunca rompeu com as raízes latifundiárias e escravocratas, onde a mídia, a polícia e o judiciário atuam descaradamente em defesa do agronegócio, do latifúndio e criminalizando os movimentos sociais. O massacre de Eldorado dos Carajás marca o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. A reforma agrária é uma política de Estado em que a Constituição determina que o governo desaproprie todas as grandes propriedades improdutivas. Não fazer a reforma agrária é descumprir a lei. Na lei está escrito exatamente a função da terra. E a função da terra é uma função social, para produzir, para respeitar o meio ambiente, para não envenenar as terras. Então, o movimento que luta pela terra está cumprindo a lei e a Constituição. O deputado Bongás lembrou também que os assentamentos do MST são produtivos. A maior produção de arroz orgânico da América Latina está num assentamento da reforma agrária. Produzem alimentos e alimentos sustentáveis, não tão envenenados. A luta não vai terminar nunca. O nosso compromisso pela divisão da terra no Brasil não vai terminar nunca, até que um dia essa terra seja dividida. A terra é de todos. As imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara encerram esta edição. O Jornal da Câmara volta na segunda-feira, depois do feriado. E nesta sexta, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara. Uma boa Páscoa e até a semana que vem.